Cadê o LC? O LG tá aí? Cadê o LG? O LG quando não faz raiva faz falta, né? Hã? Não, calma aí, LG. O LG quando não faz raiva faz falta. Gente, ó. Aqui, ó. Você tem um triângulo retângulo. Aí você tem um ângulo X aqui. Esse ângulo retângulo com catetos, né? Catetos A, B e C. Nós denotamos a razão B sobre C de quê? Do seno de X. E a razão A sobre C de cosseno de X. Já que essas razões, elas independem dos triângulos que tem o X como ângulo. Ou seja, em relação a X, cateto oposto dividido pela hipotenusa e cateto adjacente dividido pela hipotenusa, essas razões, elas permanecem, mesmo que eu mude o triângulo. Mesmo que eu mude o triângulo, mantendo o ângulo X. Só que essa definição do seno e cosseno, ela restringe X ao intervalo aberto 0π sobre 2. Isso é para, obviamente, X no intervalo aberto 0 radianos, π sobre 2 radianos. 0 graus, 90 graus. Bom? E eu quero definir o seno de X e o cosseno de X para todo número X real. Como é que eu faço? Bem, a primeira tarefa para isso já está realizada, que é você poder representar um ângulo, ou seja, cada número real é a medida em radianos de algum ângulo. Ou seja, todo número real expressa a medida de um ângulo. Nós já vimos como é que se faz isso. E já que cada número real expressa a medida de um ângulo, como é que fica então? Como é que eu faço então para definir seno desse ângulo e cosseno desse ângulo, com esse ângulo sendo um número real? É simples. Leve isso aqui que já está feito para x restrito a 0π sobre 2. Leve essas razões, essas definições, por círculo trigonométrico. Por círculo trigonométrico não falei nisso? Por plano cartesiano. Então vamos no primeiro quadrante, o IV. Primeiro quadrante, o IV. Bem, sendo x a medida desse ângulo, sendo x a medida desse ângulo, tá controlando o tempo aí, garoto? Beleza, cabra esperto. Então, sendo x a medida desse ângulo, se você escolher um ponto P no lado preto, vamos convencionar, lado preto, o ângulo começa a medir do quê? Do eixo positivo, do semi-eixo positivo das abscissas para esse lado preto, para essa semi-reta. Não vou nem botar a seta aqui. Aí você faz o seguinte, você escolha aleatoriamente um ponto P, escolha aleatoriamente um ponto P nesse lado aqui, mas que esse P seja diferente da origem do sistema de coordenadas cartesianas. Se esse P é diferente da origem, a distância de P à origem é um número real positivo, tá? Você tem essa distância aqui, ó. Essa distância aqui é um número real positivo. E se P tem coordenadas, digamos, A e B, se P tem coordenadas, digamos, A e B, o P tem abscissa A, tá? Tudo 90 graus. O P tem abscissa A. E ordenada B, é claro que, nesse caso, quem é o seno de x? Quem é o seno de x? O seno de x é a medida de quê?
do cateto oposto a x, que é o B, né? Essa medida aqui é B, que é essa altura, dividido pela hipotenusa do triângulo, dividido pelo R. Mas quem é o R? O R, você sabe, é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Então o R é a raiz quadrada de A2 mais B2. De forma que isso aqui fica B sobre raiz quadrada de quem? De A2 mais B2. E quem é o cosseno de X? Cosseno de X a quem? Alguém disse aí? A sobre R. Tá? Que é igual a quê? A A sobre raiz de A2 mais B2. Primeira coisa. Do mesmo modo que para o mesmo ângulo X, não importa qual seja o triângulo, essas razões se mantêm, tá? Essas razões se mantêm. Aqui também, essas razões, elas independem da escolha do ponto P. Qualquer que seja o P, nesse lado, distinto da origem, que eu escolha, no final, essas razões permanecem. Ou seja, elas são constantes, elas só dependem de X. Isto é, se eu pegar um ponto, dividir a sua ordenada pela distância dele à origem, isso dá o quê? Dá o seno do ângulo X. Se eu dividir a sua abscissa pela sua distância à origem, isso dá o quê? Cosseno de X. Só que aqui eu não estou preso a um triângulo retângulo como eu estou aqui. Eu posso fazer essa construção aqui em qualquer quadrante. É ou não é? Por exemplo, tá? Por exemplo, pegue aqui. Suponha que esse lado aqui é o lado desse ângulo Z. Um real qualquer, número real qualquer, podia dar quantas voltas, podia até ser negativo. Qual é o procedimento feito aqui que eu repito aqui? Primeiro, qual é? Escolhe o ponto P. Escolhe um ponto P aqui. Agora o P vai ser escolhido aqui. Aí esse P tem o quê? Abscissa A. Se eu estou estritamente no terceiro quadrante, a abscissa é um número negativo. Esse ponto tem também uma ordenada B, mas eu tenho que pegar o ponto distinto da origem, senão não faz sentido, senão não tem ângulo. Quer dizer, ângulo tem, porque tem a reta, né? Não tem a distância positiva. Como é que eu vou dividir por R, se for a origem? Eu não posso escolher o ponto como sendo a origem, tá? Então é quanto tempo? 8 minutos. Ah, beleza. Então tem uma distância aqui R, que também é igual a quê? Embora o A seja negativo, essa distância R continua sendo o quê? Raiz quadrada de... É o módulo de A ao quadrado, que é o A ao quadrado, mais o módulo de B ao quadrado, que é o B ao quadrado. E aí eu posso pegar essa razão aqui, feita aqui, a mesma razão, pegar a ordenada do ponto dividido pela sua distância à origem, que é isso aqui, e usar isso como definição para quem? Por seno de Z, nesse caso. E o cosseno de Z? Quem é? É a abscissa do ponto, que no caso eu denotei também por A, dividido pela distância do ponto à origem. Isso independe do ponto, continua independendo do ponto. E esse modo de proceder estende o seno de x, estende o seno e o cosseno para qualquer número real. Vocês entenderam?
Entendeu? Eu preciso fazer mais. Por exemplo, se o ângulo cai, digamos, tá aqui, vou desenhar até pequeno. Se o ângulo cai aqui no terceiro quadrante, por exemplo, esse ângulo aqui, ó. Pronto, esse ângulo Y, coordenadas U e V. O senhor não vai botar tudo isso na prova não, né? Eu boto qualquer coisa na prova. Na prova cai qualquer coisa, meu filho, até lágrimas. Não é não? Não, então, é o que mais cai, então, beleza. Vamos lá, ó. Então, olha o Y aqui, ó. Olha o Y aqui. Diga, meu filho. Não, quarto quadrante. Quarto quadrante. Eu falei o quê? Terceiro. Ah, terceiro é esse. Quarto quadrante. Obrigado. Obrigado. Então, quarto quadrante. Se isso aqui está quarto quadrante, se aqui eu estou estritamente no quarto quadrante, o seno é positivo ou negativo? O seno. O seno é a abscissa do ponto que eu vou escolher, dividido pela sua distância à origem. Isso dá o quê? Negativo. E o cosseno? Positivo. Tá certo? Então, dessa forma, você criou duas funções. As funções seno e cosseno. Então, você tem agora as funções... Silêncio. O LG chegou, não chegou? Percebi. Seno e cosseno. Tá? Você tem o seno. Você tem o seno agora como sendo uma função de R em R. E você tem o quê? O cosseno como sendo uma função de quê? De R em R. Tá? E observe uma coisa. Por construção do seno e cosseno, por exemplo, quando você vem aqui, quando você pega essa razão, o numerador em módulo é menor que ou igual ao denominador. Tanto por seno como por cosseno. Então, quando você faz a razão não supera 1. Ou seja, as funções seno e cosseno, elas são tais que o seno de x em módulo, isso é menor que ou igual a 1. E o cosseno em módulo também é menor que ou igual a 1. E isso vale qualquer que seja o x real. Mais do que isso, tem mais coisa aí. Tem mais coisa aí que eu vou aproveitar com essa construção. Eu posso ver isso de uma maneira mais simples, mas eu vou fazer diferente do que eu fiz lá pro pessoal da matemática, que é o seguinte. É o seguinte. Você tem aqui, tá bom? Onde é um quadrante que eu ainda não fiz isso? Onde é um quadrante que eu não fiz isso? Aqui. Segundo aqui. Então tá aqui o ângulo. Tá aqui o ângulo X. Tá? Tá aqui o ângulo X. Tá? Tá aqui a... Tá aqui. Então pronto. Pega o ponto aqui. Tá aqui o ponto P. Ponto P de coordenadas A e B. Então você calcula o R, você tem o R, tá? O R que é a distância à origem. Quem é o R? Quem é? Raiz de A2 mais B2. Mas eu quero que isso seja que? Positivo. Portanto, o ponto P, ele precisa ser um ponto distinto da origem. Mas aí quando você calcular seno, o quadrado do seno de x, ó, mais o quadrado do cosseno de x, isso aqui vai ser o quê? Quem é o seno de x? Vamos lá, me diga. Quem é o seno de x, por essa definição que eu estou fazendo? Quem é o seno de x aqui? B sobre quem? Raiz quadrada de A2 mais B2. Tá certo? Ao quadrado. Mais o quê? A sobre raiz quadrada de A2 mais B2. Tudo isso ao quadrado. Quanto é que dá isso?
vai ficar b ao quadrado sobre A2 mais B2 mais A ao quadrado B2. Isso aqui vai dar quanto? A2 mais B2 sobre A2 mais B2. Que dá 1. E isso é verdade, qualquer que seja o x real. Ou seja, você tem a famosa identidade fundamental da trigonometria, que diz que o quadrado do seno mais o quadrado do cosseno, tá? É igual a quê? É igual a 1, qualquer que seja o x, o quê? Qualquer que seja o x real. Certo? Essa identidade aqui é chamada de identidade fundamental da trigonometria. Aí tem um limite que é chamado de limite fundamental da trigonometria, que é o limite que dá, mas isso é para frente, o limite que dá todas as derivadas. Mas vamos com calma. Por exemplo, essa definição, ó, ela tem várias implicações. Primeiro, tá? Se esse ângulo é o x, vamos aproveitar essa figura. Se esse ângulo é o x, que ângulo é esse aqui? Esse é o x. Aí eu te pergunto, que ângulo é esse aqui? X mais 360? X mais 2π. 360 o que, macho? 360 é radiano. A unidade da medida do cálculo qual é? Radiano. Hã? Vocês estão avacalhando. Isso aqui está parecendo a escolinha do professor Raimundo. Ó, se esse ângulo é x, aí eu venho para cá, ó. Até aqui é o quê? X é até aqui. Mas quando eu vou mais uma volta são 2π radianos. Então, quem é esse ângulo Z aqui? Quem é? O Z é quem, hein? X mais 2π. Agora, tudo bem, o Z é x mais 2π. Mas se eu realizar esse procedimento aqui, procedimento geométrico, para encontrar o seno e o cosseno de Z, eu vou encontrar que o cosseno de Z é quem? É o cosseno de x. E eu vou encontrar que o seno de Z é quem? Porque o mesmo ponto aqui serve para o x, serve para o z, serve para qualquer ângulo que cai aqui em cima. Podemos voltar mais nesse valor. Volta mais ou a volta menos, 2 voltas a mais, menos 2 voltas a menos, vai cair no mesmo ponto. Ou seja, qual é a conclusão? É que o seno de x mais, o que é uma volta, o que são múltiplos inteiros de uma volta, mais 2κπ. O seno de x mais 2κπ é o seno de x e o mesmo para o cosseno. Cosseno de x mais 2κπ é igual ao cosseno de x, qualquer que seja o x real e qualquer que seja o k inteiro. Inteiro, vai dar o mesmo resultado. Quanto tempo é, meu garoto? 18 minutos. Quanto? 18. Encerra e começa outro, vamos lá.